Muito boa noite. Está começando o programa brasileiro de Rádio França Internacional. Wagner Cardoso. E atenção agora. Na abertura do jornal dia seguinte da morte do ex-ditador chileno Augusto Pinochet, e a presidente do Chile, Michelle Bachelet, pediu unidade a todos hoje. Ela defendeu ainda que não haja luto oficial por Pinochet. As organizações humanitárias convocaram um ato de repúdio à figura de Pinochet, que encabeçou a ditadura militar entre 1973 e 1990. Justamente, sem honras de Estado, Pinochet foi velado hoje na capital do país, Santiago. Milhares de pessoas participaram do evento, segundo a agência francesa de notícias France Presse. Uma coisa é certa, os julgamentos de direitos humanos devem continuar, segundo o juiz espanhol Baltasar Garzón, que acusava Pinochet de crimes contra a humanidade, genocídio e tortura. Aqui na França, o vespertino Le Monde deu manchete de primeira página e mais 3 páginas internas à morte do ex-ditador chileno Augusto Pinochet. Uma página da história negra do Chile e da América Latina terminou com a morte do tirano, segundo o Le Monde. O fim de uma era com o economista chileno Saúl Alanoca, consultor internacional baseado aqui em Paris. Principalmente, eu penso que o fim de uma parte do fim de uma era negra no contexto chileno, que afetava simbolicamente muito importante para a sociedade chilena. Infelizmente, esse é o lado bom. Infelizmente, o ditador ainda não foi completamente julgado, mas o que fica no recuerdo da população, não só chilena, mas no continente em geral, que é um ditador que passou, que se apresentou como alguém que ia salvar o país e quedou como um ditador, como um dictador que torturou, ou que bajo o regime dele, torturou 30.000 a 50.000 pessoas, 3.000 a 5.000 pessoas desapareceram, muitas famílias sofreram as consequências disso, e depois não era um homem, não era um ditador só por o bem do país, também um ditador que pensava no seu bolsillo, dado que se encontraram muitos milhões de dólares em diferentes bancos dos Caraíbes, da Ásia e dos Estados Unidos. Saúl Alanoca, economista chileno e consultor internacional, baseado aqui em Paris. Será mesmo que a morte de Pinochet representa o fim de uma era? Ou revela uma nova América Latina mais à esquerda, como afirma o vespertino Le Monde de hoje? Resposta com o Newton Santos, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro. Newton viveu no Chile durante o governo de Salvador Allende, foi preso pela ditadura de Pinochet e se exilou aqui na França. O especialista em novas tecnologias, Newton Santos. A morte em si não significa o fim. Está havendo um processo hoje de ajuste com determinadas práticas do passado, ou seja, de todo um período de ditadura, já está vindo, ou seja, na realidade existem várias eleições. Não quer dizer que seja o fim, como sempre, ou seja, isso pode retornar, mas na realidade existe hoje um anseio que segue a América Latina toda, que vai no sentido de uma melhor, que na realidade, ou seja, existe hoje um movimento que percorre a América Latina, como todo mundo sabe, hoje, que inclusive onde houve vitórias da esquerda em vários países, Nicarágua, Venezuela, Bolívia, etc., que na realidade é uma espécie de um ajuste de conta que está havendo na América Latina em relação às questões sociais, que sempre foram um grande problema em todo o continente. Hoje, no marco de uma democratização que percorreu toda a América Latina, ou seja, na realidade isso cria condições para que esse anseio de uma melhoria no campo social se reflita em vitórias eleitorais em vários países, em movimentos fortes e vitórias eleitorais em vários países. Nesse sentido, não a morte do Pinochet em si, porque ela não, na realidade, é simplesmente uma coisa que pelo que ele significou, acaba tendo uma certa consequência ao nível da mobilização das pessoas, mas, ou seja, independente da morte dele, nós estamos vivendo realmente um período novo na América Latina e esperamos que nessa vez se consiga ter um progresso social significativo. Você, Newton, só você viveu no Chile, a gente dizia na introdução, no período do Allende, depois você conheceu o golpe de Estado
enforcado, você foi preso. A impressão, quer dizer, que existia naquela época, hoje está se fazendo muita análise aqui sobre a questão da influência, da Guerra Fria na época, a influência do Partido Comunista. Você viveu os dois períodos, Unidade Popular, e viveu um pouco a ditadura do Pinochet. Qual o balanço que você faz? Realmente a América Latina estava preparada para isso? Na realidade eu não vivi o período Pinochet lá, eu fui preso, estive no Estádio Nacional e na realidade eu vivi esse período dentro do estádio. Então depois sair do Chile por um acordo internacional, inclusive aonde a França me deu, ou seja, fui protegido pela França, fui para a França e morei um certo tempo na França. Do período de Allende, na realidade, foi um período também de grandes esperanças, na medida em que se abriu um espaço para o movimento popular, numa época em que justamente não existia uma situação democrática ao nível do continente, existia uma política intervencionista mais direta dos Estados Unidos, até porque na época ele podia ter essa política mais intervencionista. Hoje ele tem mais dificuldades disso, porque ele já não tem o controle internacional como tinha antes. E na realidade foi um período de grandes esperanças. Eu vivi movimentações emocionantes no Chile, inclusive de Mapuche. A primeira manifestação que eu vi foi quando eu cheguei no Chile, eu estava exilado, foi uma manifestação de Mapuches, onde eu praticamente chorei. Na realidade eu estava vindo do Brasil, em toda aquela situação extremamente dura, e de repente eu vejo índios se manifestando com liberdade. Ou seja, nesse sentido o período de Allende foi realmente significativo. É claro que na época existia um maior controle dos Estados Unidos, inclusive dos exércitos ao nível da América Latina, e aí eles conseguiram articular, criar toda uma situação através da imprensa de descrédito da Unidade Popular, e depois conseguir articular um golpe. Milton Santos, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro.